Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal do Afinando o Cérebro. Lembrando que toda semana nós temos conteúdos aqui voltados para que você possa tirar melhor proveito das suas estimulações, das habilidades de processamento auditivo, visual, memória, linguagem, principalmente usando a ferramenta do Afinando o Cérebro, mas não só ela. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, lembra de se inscrever aqui embaixo e colocar o sininho. Porque esse sininho é um lembrete para que toda vez que tenha conteúdo novo, você seja avisado. E vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos continuar a série Tesouros do Afinando o Cérebro. Lembrando que os tesouros são onde a gente guarda as nossas riquezas, né? As nossas preciosidades, aquilo que a gente tem de melhor. E aqui no Afinando o Cérebro nós temos vários grandes tesouros que, se você souber utilizar, você vai potencializar o seu treinamento cerebral ou o treinamento cerebral das pessoas que você acompanha. Eu vou compartilhar aqui a tela para que você possa ver junto comigo tudo que a gente tem no Afinando o Cérebro e que pode ser usado realmente como um grande tesouro. Olha, aqui eu estou dentro de um usuário, esse é meu plano profissional, então isso é importante, né? Lembrar que o plano profissional ou o plano master, o melhor plano que a gente tem aqui, sempre vai te oferecer algo a mais. E nesse caso, são as estatísticas, esse acompanhamento do progresso. E o que a gente tem de acompanhamento e como a gente pode utilizar esse acompanhamento, esse progresso, para tirar melhor proveito do nosso, né, da nossa evolução, da nossa forma de intervir ou da nossa forma de enxergar a evolução. Eu tenho aqui nessas estatísticas algumas delas que eu acho que são fundamentais. Aqui a gente está em todas as jogadas. Nesse caso, eu consigo acompanhar tudo o que o meu usuário cadastrado no meu plano, e é isso, cada usuário cadastrado, isso que é legal, né? Individualmente, cada um, por isso que é importante o usuário estar cadastrado com o nome dele, ter a senha dele, porque daí a gente pode acompanhar esse progresso. Aqui a gente tem todas as jogadas que ele fez, né? Pelo nome do jogo, pelos acertos que ele teve, o tempo de jogada, qual foi o nível, que dia jogou e o horário da jogada. Esse horário da jogada pode parecer para algumas pessoas, né? Nossa, informação demais. Mas, na verdade, aqui a gente tem informações importantes, como, por exemplo, se o indivíduo teve uma jogada ruim, né? Que foge do padrão que ele está tendo geralmente. A gente pode olhar pelo horário e identificar se sempre jogadas ruins, por exemplo, ele faz no período da noite. E aí a gente já tem um argumento para dizer para esse indivíduo que seria melhor que ele fizesse durante a tarde ou a manhã, em que ele vai apresentar um desempenho melhor. Ou até o contrário, talvez aquele usuário ele tenha um desempenho melhor realmente à noite. E a gente vai identificar isso através dessa comparação de horários de jogada, por exemplo. Né? Aqui a gente pode filtrar por nome do jogo. Então, por exemplo, eu só quero saber sobre o achei. Então, aqui vão vir todas as jogadas, olha, filtradas, só do achei, e né, já sempre vai estar selecionado pela data, né, o filtro ele vai aparecendo naquela data, então eu posso ver desde a primeira jogada até a última jogada. Não, eu quero só o achei hard, eu não quero todos os acheis, né? Eu quero só o... Opa, peraí, deixa eu ver. Achei, ponto de exclamação. Aqui, aí, hard. Então, eu venho todos... Ah, não, mas eu quero só ver o nível 1. Então, eu consigo fazer essa seleção automática. E eu já consigo entender como está esse nível 1 e como foi a evolução ao longo do tempo. Olha, ele começou com, a primeira vez, 45 pontos, teve algumas vezes que ele melhorou, outras piorou, mas tem uma média ali e a gente consegue ver como está. Ah, mas eu quero saber agora, por todas as jogadas, quais são as melhores jogadas, por jogo e por nível. Aqui ele vai entrar em ordem alfabética, aqui eu não vou saber a data, né? Mas eu vou saber que a melhor jogada dele foi no Acho o Chapéu, por exemplo, nível 2 foi 88 pontos. Então, o nível 1 já fez 100 pontos, mas o nível 2 está 88 pontos. Qual é o meu objetivo?
que ele jogue, então, esse de 88 pontos para buscar os 100 pontos, por exemplo. Olha, e o nível 3 também, ele tem isso. Agora aqui, o Achei Hard nível 1, a melhor jogada dele foi 60 pontos. Mas olha que interessante, no nível 3, ele já conseguiu uma jogada de 85 pontos. Então, sinal que no nível 1 ele pode conseguir esses 80 pontos pelo menos. Então, eu já olho aqui e vejo, olha, o nível 1 faltou ele jogar mais vezes, provavelmente, porque ele só conseguiu 60 pontos. Ó, o nível 2 ele conseguiu 85 e o nível 3 85. Ah, então vamos pegar firme no Achei Hard nível 1, que a melhor jogada foi 60 e ele pode ampliar isso. Aqui eu tenho todos os jogos e a melhor pontuação obtida. Então, eu já consigo ver todos aqueles que já estão com 100 pontos, que já atingiu uma pontuação ótima. Talvez eu queira trabalhar com tempo. Então, para isso, eu olho naquele outro gráfico que tem todas as jogadas e vejo o tempo. Porque daí eu posso propor para ele, por exemplo, um desafio no tempo. Olha o cores. O cores nível 1, 86 pontos. Mais o nível 2, 38 pontos. Nível 3, 46 pontos. Então, eu posso colocar metas. Olha, agora a gente só vai focar no nível 2. Ainda não vai fazer os outros níveis, que está muito difícil. Por exemplo, eu posso fazer as escolhas através desse tipo de gráfico aqui. Eu vou acompanhando todos os jogos. Olha, poções nível 7. Tá? A melhor jogada foi 44 pontos, mas ele fez todos os outros poções 100 pontos. Eu só preciso focar nesse agora, no nível 7. E identificar o que no nível 7 esse indivíduo tem dificuldade, porque está muito discrepante, né? Os outros ele já conseguiu atingir 100 pontos e esse 44. Ah, mas eu posso voltar lá naquela nossa tabela anterior para saber quantas vezes. Opa, aqui, peraí, esse aqui. Quantas vezes ele fez esse nível 7. Então, poções, né? Vamos olhar aqui o nível 7. Ah, o nível 7, olha, ele fez aqui 28, aqui ele fez 8, aqui 20, aqui 28, 4. Realmente ele jogou bastante, olha, mas ele jogou bastante no dia 10 de agosto. Depois ele jogou uma vez no dia 13 de agosto e não jogou mais. Então, realmente, ó, é um jogo que está lá perdido em agosto. Eu preciso trazer esse treino para agora, porque realmente ele teve dificuldade, não conseguiu fazer e largou. Ou por uma opção nossa, ou por uma opção dele. Então, eu venho agora e vou propor, talvez eu tenha parado para trabalhar algumas habilidades que faltavam para ele, para agora voltar. Ó, em agosto que ele fez a última vez. Então, agora eu já consigo retomar novamente com algumas habilidades já mais desenvolvidas. Então, esse tipo de análise a gente vai fazendo junto com o indivíduo, olhando esses gráficos. Um outro tipo de estatística que é muito interessante aqui é as jogadas por dia. Então, aqui eu consigo ver, por exemplo, vou pegar um mês aqui aleatório, ó, julho. Eu consigo ver quantas vezes na semana e no mês esse indivíduo treinou. E exatamente quais foram os jogos. Olha, a hora que eu cliquei ali nas moedinhas, né? Eu consigo ver exatamente quais foram os jogos e os níveis que ele fez. Ó, nesse dia ele fez caçada dia 18 de julho, caçada ao tesouro, nível 3, caçada ao tesouro nível 4, o ventríloco nível 2 e dinoseg auditivo nível 3. Então, qualquer data que eu pegue aqui, vem. E quantas vezes também, olha, teve aquele mesmo nível, aquele mesmo jogo. Deixa eu pegar um outro mês aqui, por exemplo, vamos pegar outubro. Ó, mesma coisa aqui, todas as datas e quais foram os jogos feitos naquela data especificamente. Então, aqui eu tenho, olha, eu posso abrir aqui e saber o que foi treinado. Olha, em média, esse indivíduo joga 4, 5, 6 jogos aqui, olha, esse dia jogou um pouco mais, nesse dia aqui jogou um jogo, ó, 2 vezes, olha, foi um jogo só, mas jogou o nível 1 e jogou o nível 2. Então, eu consigo ver a partir dessa tela de progresso, dessas estatísticas gerais, todas as jogadas que foram realizadas, na data em que foram realizadas, no horário, tempo de jogada, e aqui eu posso ter alguns objetivos, por exemplo, o silêncio,
fez 100 pontos, mas o nível 2 em 8 minutos e 30. Eu posso colocar aqui como um objetivo diminuir esse tempo de jogada, manter os 100 pontos e diminuir o tempo de jogada. Lembrando que se eu quiser fazer um registro e guardar no prontuário ou na ficha daquele indivíduo, ou registrar isso antes, por exemplo, dele terminar os atendimentos, ou eu dar uma alta, ou até para que eu possa mostrar para ele, que ele possa levar para casa, eu posso baixar qualquer um desses gráficos. Eu gosto bastante de fazer isso com esse gráfico aqui, ó, de melhor jogada. Porque nesse gráfico a gente consegue ver exatamente tudo que falta. E geralmente eu peço para o meu usuário para que ele entre aqui no Melhor Jogada e veja quais são os jogos, por exemplo, que ele está com 80, 90 pontos e ele sabe que esse jogo ele pode jogar várias vezes até atingir 100 pontos. Aquilo que está em amarelo é aquilo que está mais perto dele tornar verde, ou seja, dele passar para 80 pontos. O que está vermelho, provavelmente esse indivíduo precisa ou de outras habilidades para conseguir conquistá-la, ou de estratégias que eu vou oferecer para ele, para que ele possa se desenvolver melhor. Então, sempre o vermelho, a gente precisa de uma intervenção mais pontual ou de habilidades anteriores. O amarelo é aquilo que falta treino. E o verde é só melhorar o desempenho naquilo que esse indivíduo já é bom. Então, eu espero que você aproveite esse tesouro do Afinando o Cérebro, que são essas estatísticas, que você pode usar tanto para o seu mapeamento, para o seu direcionamento daquilo que você vai traçar com aquele indivíduo, para que ele ganhe novas habilidades, como para que ele mesmo possa observar a sua evolução. Olhar, por exemplo, a primeira jogada que foi feita, né, que ele realizou, e olhar a melhor pontuação de hoje, é um super estímulo para que ele entenda que naquele jogo que está difícil, ele vai conseguir desenvolver as habilidades a ponto dele conseguir avançar e tirar 100 pontos. Então, use e abuse desse tesouro maravilhoso que são as estatísticas no Afinando o Cérebro. E importante, para que você use as estatísticas, você precisa ter o seu usuário cadastrado. E toda vez que ele fizer, ou junto com você, aquele jogo, ou sozinho, né, na casa dele, você vai ficar sabendo de toda a pontuação desde que ele faça o jogo até o final. Então, ele tem que fazer o jogo até a última tela, onde marca a pontuação. Se ele sai no meio do caminho, isso nem é registrado. Mas se ele fica até a última jogada, né, onde aparece a pontuação, aquele jogo, aquela jogada vai ser registrada nas estatísticas dele e você, mesmo não estando presente, consegue saber exatamente o que ele fez, como ele fez, quanto tempo ele demorou para fazer e o horário que ele fez. Então, isso facilita muito a nossa intervenção e medir, né? Será que aquele indivíduo não está avançando porque ele não fez? Falta mais prática? Falta frequência ou não? Ele fez várias vezes, por exemplo, poções, né, daquele meu usuário, ela fez várias vezes, mas não avançou. Então, significa que falta ou alguma habilidade de base, ou alguma estratégia de intervenção que eu vou oferecer para ela. Então, espero que você utilize bastante, aproveite e use e abuse do Afinando o Cérebro. Até mais!